Muito boa tarde para você que acompanha o Balanço Geral aqui dentro do estúdio com o ar-condicionado ligado. Fica quentinho, é mais fácil de trabalhar, mais fácil da gente falar de esporte, falar da Chapecoense, que treinou ontem à tarde em Belo Horizonte, treinou agora há pouco também em Belo Horizonte e às 4 horas da tarde embarca para Salvador. Se prepara para enfrentar o Vitória pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Torcedora, já estamos na 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. E o que você achou do desempenho do Verdão até aqui, hein? Um jogo de 6 gols, em que a Chape saiu na frente do placar. E por 2 vezes buscou o empate. 3-3 fora de casa contra o Atlético Mineiro. Bom ou ruim, torcedor? Eu acho que é bom, né? Principalmente por ser fora de casa, né? E um time que vem forte aqui no Chapecoense, né? Sempre se mantendo ali no meio da tabela, né? Devia de ganhar 1-0, mas eles fizeram o que puderam, né? Mas tá bom, porque é fora de casa, né? Fora de casa já é mais difícil um pouco, né? Por que foi bom, sim? Um pontinho... Aí um pontinho trouxe de lado. Foi um bom resultado. Pela grandeza do outro time, né? Do outro clube lá. Foi jogado bem, pai. Bom jogo. Nos últimos 3 jogos, o Verdão somou 4 pontos. Saiu da zona do rebaixamento e está a 5 do G6. Ainda tá se mantendo no meio da tabela, né, por enquanto, né? Mas quem sabe mais pra frente possa dar aí um up, né? Assim pode brigar assim pela Libertadores também. Eu acho que vai brigar para se manter no meio. Em cima da tabela, meio não tem muito jogador muito, né, de nível para jogar. E então nós temos que se levantar e colocar nossa cara, bater no peito e falar, nós somos Chapecoense, não importa, perdendo ou ganhando, nós temos que ter nossa autoestima. Antes da parada para a Copa do Mundo, a Chapecoense terá pela frente outros 3 jogos. Um deles em casa contra o Cruzeiro e outros 2 longe da Arena Condá, contra o Vitória e o América Mineiro. Eu acho que eles vão ganhar 2 jogos e um vão perder. Eu acho que dá para conseguir uns 6 pontos aí, né? Contra o Vitória, principalmente ali, né? Que vem um time mais ou menos assim, né? E o Cruzeiro ele já tá com um pouquinho mais forte, né? Um pouquinho acima da Chapecoense. Mas não que não possa fazer um bom resultado, né? Talvez arrancar um empate com o Cruzeiro seria ótimo. 4 pontos hoje dá pra fazer, os 3 jogos. Eu acho que até esse jogo com o Vitória, né? Torcendo para ele ganhar lá, a Chapecoense ganhar, daí só vai, né? E só vai, diz o torcedor. Boa tarde, Badá. Só vai, falando em dinheiro, a Chapecoense vai hoje à tarde para Salvador, joga contra o Vitória, num jogo que se tornou importantíssimo, né? Tendo em vista a colocação das 2 equipes na tabela, 2 pontos separam o Vitória da Chapecoense, e a Chapecoense vai para esse jogo, além de uma baixa dentro de campo, uma baixa fora de campo também, né, Badá? O que o técnico Gilson Kleina foi citado na súmula, né? Por conta por ter gesticulado, por ter falado com a arbitragem, né? Da arbitragem na partida contra o Atlético Mineiro. Eu vi o que ele falou, pouco, não falou muita coisa. A baixa do Leandro Pereira e a baixa do Gilson Kleina, né? Mas mesmo assim que acompanha a equipe deve escalar, quem sabe, o Guilherme no lugar do Leandro Pereira para manter o esquema, mas enfim. Essas baixas te preocupam para o jogo do Vitória? Não, é claro que é uma pena que o Leandro Pereira, principalmente, não possa jogar, porque ele estava vindo uma sequência de titular e com boas atuações, muito oportunista, né? Fez o gol lá contra o Atlético Mineiro, mas tem que buscar no elenco, né, peças de reposição. Se ele quiser manter o 4-3-3, aí tem a opção do Guilherme, quem sabe até mesmo o Bruno Silva, né? Então, o bom é que eles ficaram lá para o Belo Horizonte, tiveram tempo para descansar, para se concentrar, para treinar e para se concentrar bem para a importância do jogo, que é o jogo contra o Vitória amanhã, que é confronto direto, né, de 2 times que estão muito próximos da tabela de classificação, e o Vitória na zona de rebaixamento, com o Guilherme, com o Wagner Mancini correndo riscos, porque não faz uma boa campanha e não faz uma boa temporada. Olhando as matérias, as informações do Vitória, a gente nota que existe uma pressão da imprensa e do torcedor também por uma vitória amanhã. Então o Chapecoense com certeza vai estar bem preparado e vamos torcer aí, quem sabe até possa entrar um Luiz Antônio, fazer um 4-4-2, deixar apenas o Arthur Kaique e o Wellington Paulista no ataque, também seria uma boa possibilidade, mas o importante, mais importante do que esquema e opções, as escolhas do técnico, é comportamento, né? A Chapecoense precisa manter o mesmo nível de intensidade, padrão de jogo que teve lá contra o Atlético Mineiro, que daí a possibilidade de vitória sobre o Vitória vai ser boa. A Chapecoense costuma se dar bem lá no Barradão, e por isso que a gente tem motivos para acreditar que o time tenha encontrado rumo no Campeonato Brasileiro e que possa
voltar de lá com 3 pontos, porque até agora, fora de casa, a Chapecoense não ganhou nenhuma, né? E o Gilson Kleina, agora é a regra, né? Todo técnico que é expulso ou excluído, ele tem que cumprir também suspensão automática, então não poderá estar à beira do gramado amanhã. Provavelmente o Juninho, que é o seu auxiliar imediato, vai ser quem vai comandar o time lá no Barradão, mas temos motivo sim para acreditar numa boa atuação do Chapecoense e quem sabe por que não, até mesmo com uma vitória. Time de extremos, o Vitória, que tem a pior defesa e o segundo melhor ataque da competição, portanto também teremos que ter cuidado. Mas ontem, Badá, houve o sorteio das oitavas de final da Libertadores da América, muitos clubes brasileiros e muitos torcedores desses clubes brasileiros também ansiosos para os confrontos. A produção já pode colocar na tela para a gente falar aqui. Primeiro começa já com o clássico argentino, né, nessas oitavas de final da Libertadores da América, porque teremos Racing e River Plate, duelo então. As datas, gente, para esses jogos ainda não foram definidas, tá? O River Plate decide a segunda partida em casa. O outro confronto também das oitavas de final é o Colo-Colo e o Corinthians, tá aí o clube brasileiro que vai decidir também a classificação em casa. E aí, aparentemente se deu bem, né? Se deu bem, né? O Colo-Colo não é um clube assim de tanta tradição, né? E aí teremos uma reedição da final da Copa do Brasil, né, Badá? Flamengo e Cruzeiro se enfrentam pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Minha gente, passam as apostas, né? O Cruzeiro decide a segunda partida em casa. O Grêmio, Badá, queria que você falasse um pouquinho desse confronto. Pegou Estudiantes da Argentina, vai decidir em casa também por ter a melhor campanha. Sim, a segunda melhor campanha, né? Tem uma história, né, da Batalha de La Plata, 1983. O Grêmio ganhou o primeiro jogo em casa por 2-1, depois lá em La Plata, o Grêmio com 11 jogadores ganhava o jogo de 3-1 e o Estudiantes com 7 foi buscar um empate, né? Os mais antigos se lembram desse confronto. Não fez uma grande primeira fase o Estudiantes, só se classificou pelo saldo de gols. Era do grupo do Santos, perdeu as 2 para o Santos. Mas argentino é sempre argentino. Então o Grêmio sabe que tem que se preparar bem, porque aqui também vai ser de levantar cavaco. E foi o único confronto entre os dois clubes até aqui pela Libertadores da América, aquele de 83, vai dar o único confronto. Teremos também... O time do Verón, né? Exatamente, o time do Verón e argentino, né? Como você falou, tem que tomar cuidado. E se ganhar o Grêmio, se passar, vai enfrentar o vencedor desses dois aqui. Atlético Tucumã, também da Argentina e já conhecido dos chapecoenses, o Atlético Nacional de Medellín. E aí temos um confronto entre o temido, por conta já da história que tem na Libertadores da América, Boca Juniors, da Argentina, e o Libertad, do Paraguai. E aí o outro confronto envolvendo brasileiro, gente, é o Palmeiras e o Cerro Porteño, do Paraguai. E aí sim, para fechar todos os confrontos das oitavas de final da Libertadores da América, o Independiente da Argentina e o Santos, lembrando que o Santos também decide a segunda partida em casa. E é isso, né? A gente na expectativa da Libertadores da América, da Copa do Brasil, também as quartas de final, mas antes a gente vai ter que sentar e ver a Copa do Mundo, né? Porque Libertadores e Copa do Brasil só depois da Copa do Mundo. Exatamente. Mas o que rolou ontem à noite foi a partida que fechou a 9ª rodada do Campeonato Brasileiro e o Paraná venceu a primeira. Thiago Santos cobrou o pênalti e abriu o placar para o Paraná. A defesa do Fluminense falhou e Guilherme Biteco marcou o segundo gol. O árbitro confirmou que a bola ultrapassou a linha do gol. Pablo Diego bateu de primeira e descontou. Paraná 2, Fluminense 1. Encerrada mais uma rodada, o Paraná é o penúltimo colocado do Brasileirão. O Fluminense está em 9º. Só fazer um convite rapidinho para você, porque Copa RIC de futsal amador, o time de São Miguel da Boa Vista enfrenta hoje à noite, às 9 horas, a equipe de Modelo. O jogo vai ser no ginásio municipal lá de São Miguel da Boa Vista. E aí fica o convite para todo mundo, claro, né, participar e acompanhar essa partida importante da Copa RIC também, movimentando toda a região, não é mesmo, Badá? Com certeza, são grandes jogos. Clássicos locais, clássicos regionais, né? E o torcedor sempre se fazendo muito presente. Então, quem está participando aí da Copa RIC está no convite para poder acompanhar esses jogos aí, quem sabe, né, torcer pelo seu time dentro de casa, né? Exatamente. Ontem encontrei uma senhorinha na rua, Badá, enquanto eu estava conversando com os torcedores, estou procurando aqui o nome dela, tá, gente, no telefone. Enquanto eu conversava com os torcedores para saber sobre a Chapecoense, ela veio me abraçar, mandou um abraço para você, mandou um abraço para o Eduardo também, é a dona Olga Tressoldi da Silva, e eu fiquei de mandar um abraço para ela hoje aqui, então eu mando um abraço muito carinhoso e agradeço a companhia e a audiência de sempre. É a minha brusa. Põe a brusa. Japona, isso não é brusa, neném. Vai fazer o seguro. Eu seguro você. Isso aqui, ó, põe, vai passar frio. Chama japona. Depois pega gripe. A mãe disse, toma cuidado, menina, quando sai de Maremaé.
E a nona tá vendo também. É uma japona, bem quentinha. É um casaco, uma batida Bonita, quentinho. casaco bacana, Bonito. né? Bonito. Estão querendo, falei da minha jaqueta, estão querendo leiloar a jaqueta, rapaz. Esse eu não deixo leiloar, esse eu não ela, patrimônio. Viu? Ela não, patrimônio da humanidade. Ela não vale um leilão. A dica para quem já passou dos 50, quando dá frio assim, 2 carpim. Coloca 2 carpim que estando com os pés quentes, o resto pode deixar que vem tudo junto. E aquele litro de água quente funciona também, será? Também é importante. Mas com 2 carpim vai Já embora. tá bom. Só que não pode fazer que nem o Galhoto fazia, né? Que colocava 2 carpim no início do inverno e tirava no fim. Né? Tem que, de vez em quando, trocar. Lavar, nem que troca o de baixo. Nem que troca o de baixo com o de cima, né? Exatamente. Beleza, Serginho? Grande abraço. Até amanhã, então. Cuida mesmo.